jovem ainda, congregando lá em Engenheiro Pedreira, na Assembleia de Deus de Engenheiro Pedreira, a gente tinha um costume bem interessante num dia como esse de ceia do Senhor. Eu me lembro, não sei se essa prática acontecia no Rio de Janeiro, mas eu sei que lá acontecia. No dia como esse, o pastor geralmente abria oportunidade para as pessoas virem aqui à frente confessar os seus pecados, né? E aí o irmão que cometeu o delito, né, vinha aqui à frente, né, como todo bom assembleano, saúde os irmãos com a paz do Senhor, a congregação dizia amém, e aí ele falou assim, eu quero... Não era assim? Viu? Era do tempo do Ricardo também. Eu quero pedir perdão a Deus, porque eu pequei contra Deus e a igreja, né? E aí o pastor oficiante perguntava, quantos irmãos aqui desejam perdoar o irmão? Aí todo mundo, amém. Só que naquele amém, a gente percebia, né, nos olhares, né, um misto, né, de alegria, porque o irmão confessou o seu pecado, mas ao mesmo tempo também um misto de curiosidade, querendo saber qual foi o delito dos irmãos. E eu, que nessa época era um pouco mais jovem, né, eu me lembro que a gente tinha lá na nossa igreja um grupo de jovens bem grande, eu não me esqueço do número, 105 jovens, que parecia mais uma formação de quadrilha do que a juventude da igreja. Né? E a gente vivia de casa em casa, era igual a igreja primitiva. Chegava o final de semana, a gente vivia de casa em casa. E quando ia um jovem, então, pedir perdão, a gente já sabia o pecado do cara. Não tinha jeito. Como que você não ia saber? E aí a gente, quando o rapaz ia lá, ou a moça, a gente baixava a cabeça e começava a rir. É interessante, meu irmão, eu estou contando isso para vocês porque eu confesso que talvez eram tempos meio sombrios, né? Mas eram tempos também que a gente aprendeu muita coisa, a viver muita coisa na presença de Deus. E uma das coisas que a gente aprendeu é a respeito da confissão. Algo talvez que já está ficando para trás. Porque como é que deve ser a nossa oração, como é que deve ser a nossa entrega a Deus, como é que deve ser a nossa conversa com Deus diariamente? Confessar as nossas falhas. O próprio Senhor Jesus nos ensinando a orar, ele vai dizer que nós devemos pedir para que o Senhor nos perdoe, assim como a gente perdoa aqueles que têm nos ofendido. Então, Jesus já mostra, a partir daí, que a confissão, ela não só ela faz parte da nossa oração, como deve fazer parte da nossa rotina também. É importante todas as vezes que a gente olhar para dentro de nós mesmos, é importante todas as vezes que a gente olhar para o nosso coração, quando a gente pensar na nossa mente a respeito do que a gente pensou, do que a gente fez, das nossas obras, é importante sempre a gente entender que Deus ele está diante de nós, acima de nós, e esse Deus que é santo, que se relaciona comigo, embora sendo santo, embora sendo Deus, mas é um Deus que se relaciona contigo e comigo. Quando a gente chega à presença dele, mesmo sendo pecadores, porque nós somos pecadores, mesmo sendo pecadores, a primeira coisa que a gente tem que chegar é com uma consciência no nosso coração de que nós somos pecadores e pedir perdão para ele. Por exemplo, a primeira carta de João, no capítulo de número 1, verso de número 1, 8 e 9, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que João está dizendo? Bom, primeiramente, se a gente diz que a gente não peca, se a gente se a gente não erra o nosso passo ou erra o nosso alvo, a primeira coisa que nós estamos fazendo é demonstrando que a verdade não está em nós. E o que é a verdade não está em nós? A gente tem duas respostas para isso. A primeira resposta é que a palavra de Deus, que é verdade, não está dentro de mim. Porque a palavra de Deus, todas as vezes que ela é aberta diante dos nossos olhos, todas as vezes que ela é pregada, é exposta, a palavra de Deus, ela sempre vai ser um espelho para mim e para você.
E um espelho muito transparente, mostrando as nossas questões, mostrando a nossa vida, mostrando o caminho que estamos percorrendo, andando, e ao mesmo tempo mostrando o lugar para onde a gente deve ir. Inclusive mostrando as nossas manchas. E por que mostrando as nossas manchas? Porque o texto continua dizendo que quando a gente entende e confessa os nossos pecados, Ele quem? O Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não tão somente isso, para nos purificar de todo o pecado. Ele não só perdoa o meu pecado, Ele não só olha para mim e fala assim: Alexandre, eu estou te perdoando agora, mas Ele vem e me limpa, que é exatamente isso que o termo está dizendo. Ele limpa. As irmãs aqui que têm o costume de lavar a roupa, sabem exatamente. Às vezes uma roupa, alguma coisa cai num tecido e mancha. E precisa passar alguma coisa para poder tirar essa mancha. Purificar é exatamente isso. O pecado, quando ele chega ao meu coração, quando eu cometo pecado, eu fico manchado. A mancha aparece. Mas o sangue do Cordeiro, que é poderoso para limpar todas as coisas, vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, limpando, e a mancha do pecado já não fica mais. As minhas vestes se tornam alvo como a neve, como diz a canção, que alguém está querendo mudar, mas tudo bem, deixa isso para outra história. Não é? Fica branca. Mas isso tudo é ato do nosso Senhor. Então, confessar pecado, confessar... E engraçado que quando a gente fala de confessar pecado para uma igreja, geralmente fica todo mundo muito em silêncio, como está agora. Mas o fato é que nós pecamos. E pecamos todas as horas. A gente erra o alvo todo momento. E talvez se você fizesse uma pergunta agora, então por que eu estou diante da presença dele? Porque ele age de maneira graciosa e misericordiosa e bondade para comigo e você. E isso para mim e para você deveria ser uma festa. Porque nós estamos diante da presença dele, alegres porque... Isso, obrigado, Ricardo. Não, quero que ligue. Está desligado, obrigado. Porque a gente está numa caminhada para a perfeição. Agora, o pecado também, a confissão também é terapêutica. Você sabia que a confissão é terapêutica? A confissão é terapêutica. E as pessoas aqui, nós temos algumas pessoas aqui que trabalham com a alma, com o espírito, os psicólogos e por aí vai. E é uma das questões de um consultório é você falar, dizer aquilo que está te incomodando. E o cara, através da ciência, ele vai te conduzindo para um caminho. E muitas das vezes, quando você vai revelando, abrindo a sua alma, abrindo o seu coração, você acaba recebendo a cura. E eu digo uma coisa nessa manhã. É claro que o psicólogo é um instrumento, mas essa cura ela vem de Deus, porque é Deus que dá sabedoria. Deus é dono de toda a ciência. Então, confessar também é terapêutico. Por exemplo, quem vai nos dizer sobre isso é Tiago. Tiago, capítulo 5, verso de número 16, diz o seguinte: Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago não está orientando a você, talvez, abrir a sua vida para todo mundo. Não é isso, não. Tiago também não quer dizer que toda enfermidade é por conta de pecado. Não é isso. Mas há enfermidade que é por conta de pecado. Não toda, mas há enfermidade. O que Tiago está falando é o seguinte: quando um irmão errar com você, ou você errar com outro irmão, procure essa pessoa, chama essa
pessoa, convide essa pessoa e confesse o pecado um para o outro e depois ore juntos. Depois dessa oração, o que vai acontecer na sua vida ou na minha vida ou na vida dessas pessoas que estão se consertando é exatamente uma terapia divina. A alma sai curada, leve, limpa, para glorificar e continuar caminhando na presença de Deus. É isso que Tiago está falando. Vocês percebem como é que a confissão ela deve fazer parte da nossa caminhada? E aí eu vou para o texto que eu preciso ler e compartilhar com vocês aqui nesta manhã. No primeiro domingo de agosto, nós paramos no verso de número 9 do capítulo 3 de Gênesis. E eu vou partir desse mesmo verso, indo até o verso de número 14, que diz o seguinte: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Esse é o texto. O que a gente percebe aqui, meus amados irmãos, nesse texto? Bom, primeiro, quando eu parei no primeiro domingo de agosto, não sei quantos de vocês aqui lembram, que quando o Senhor chega no jardim após o homem e a mulher terem pecados, terem cometido o pecado que Deus tinha falado que eles não deveriam fazer, eles caem praticamente num abismo. Que abismo é esse? Um abismo moral, um abismo que muitas das vezes não tem como voltar se o Senhor não for misericordioso e ir buscar. E Deus, ele sabendo de todas as coisas, é óbvio, ele começa a perguntar: Adão, onde tu estás? E quando Deus pergunta para Adão, eu expliquei para vocês que essa pergunta, Adão, onde você está? Na verdade, não é uma pergunta tão somente para Adão, porque a palavra Adão não é necessariamente um nome próprio, mas significa humanidade. Então, quando Deus ele chega, ele olha, ele pergunta: homens ou humanidade, ou homem e mulher, onde vocês estão? A que nível você chegou? A que situação você se colocou? Em que questão você se enrolou? A que ponto você deixou o seu coração ir? A que ponto você desceu a um nível que você não deveria ter descido? A que ponto você se distanciou tanto da minha presença, tanto da minha face? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para aquele homem naquele exato momento. E é a mesma pergunta que Deus faz diariamente para mim e para você. Quando a gente pega o caminho errado, quando a gente pega a trajetória errada, Deus ele vem ao nosso encontro e pergunta: onde você está? E aí, meu irmão, minha irmã, uma boa notícia que eu tenho para dar para você aqui nesta manhã, que a salvação da nossa vida, que a regeneração da nossa vida, que a restauração da nossa vida, o primeiro passo quem dá é o Senhor. Essa é a grande mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Talvez eu pense que um dia eu olhei para Jesus, muito embora tenha sido criado na igreja, e resolvi aceitá-lo. Eu nunca, de maneira nenhuma, com aquilo que está no meu coração,
com aquilo que está na minha alma. De maneira nenhuma eu poderia aceitar Jesus se o Espírito do Senhor não trabalhasse no meu coração, não me regenerasse e não me conduzisse para os pés dele. Ele deu o primeiro passo, ele estende as mãos, ele olha para os meus olhos e pergunta: Alexandre, onde você está? Como é que você foi parar aí? Como é que você deixou a sua vida chegar a esse ponto, Alexandre? Como é que você chegou a esse lugar? Essa é uma notícia muito boa. Talvez a gente se engane até nas nossas expressões dizendo que a gente aceitou Jesus. Na verdade, quem aceitou quem foi ele que me aceitou. Ele que te aceitou. Ele que nos escolheu. Foi ele, isso é obra simples e dele. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 15, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele vai dizer uma coisa bem interessante, verso de número 19, ele vai falar da seguinte forma para os seus discípulos: o mundo vai odiar vocês, o mundo vai perseguir vocês, o mundo vai atrás de... E quando eu digo mundo, como eu falei na exposição da carta aos Filipenses, não está falando de praia, não está falando de parque, não está falando de cinema, está falando do sistema do mundo, do sistema que é contra a tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E aí ele diz: o mundo vai fazer isso tudo. Mas sabe por que o mundo vai fazer? Porque eu, Jesus de Nazaré, os tirei do mundo e os trouxe para mim. Hoje eu e você estamos aqui celebrando essa ceia, vamos participar dessa mesa, porque um dia ele olhou para você e para mim, e me tirou, e tirou você de onde você estava, e nos trouxe para a presença dele, para que o nome dele seja glorificado. É isso. E aí, meu irmão, minha irmã, me permitem dizer uma coisa nessa manhã. Às vezes eu percebo que os nossos cultos estão perdendo um pouco, né? E quando eu digo os nossos cultos, não estou dizendo o culto aqui da nossa igreja, estou falando do culto da igreja evangélica brasileira. Elas estão perdendo um pouco o seu rumo, porque o centro do que seria a nossa adoração, o centro do nosso louvor, o centro do nosso culto, o centro da nossa celebração, que deveria ser o Cordeiro de Deus, passou a ser o homem. E por essa razão, muita coisa estranha acontece no seio da igreja. Mas todas as vezes que eu e você chegarmos a esse lugar, nós precisamos adorar a Ele, que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. É tão somente a Ele que nós devemos adorar. É tão somente a Ele. E por que o Senhor olha para Adão e vai em busca de Adão? Por que o Senhor olha para o Alexandre e vai em busca do Alexandre? Por que o Senhor olha para você e vai em busca de você? O próprio Jesus responde no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Jesus, ele está num lugar, e aí os pecadores e publicanos vão ao encontro de Jesus. E existia um negócio bem interessante, né? Porque onde estavam os pecadores e publicanos, geralmente também estavam os religiosos. Só que os religiosos faziam uma coisa bem interessante, né? A rua tinha duas calçadas, né? Uma do lado, outra do outro. Aqui estava passando os pecadores e os publicanos. E aí os religiosos da época vinham, quando olhava, atravessava a rua para poder passar, porque, né, religioso não é digno de andar por aquela estrada. Mas Jesus, ele faz diferente. Jesus, ele escolhe exatamente a calçada onde está passando o pecador e o publicano. O publicano, que é aquele que traiu a pátria. E quando a palavra de Deus diz a respeito de pecadores, meu irmão, minha irmã, pense em toda a sorte de gente dentro dessa palavra pecadores. Eu não sei se você consegue mensurar. A Bíblia reduz muito.
Mas pense em toda a sorte de gente nessa palavra, pecadores. E é essa turma com sede de palavra, essa turma com sede de vida, é essa turma com sede de algo diferente para as suas vidas, vão até o Filho de Deus, para ouvir aquilo que o Filho de Deus tem para dizer. E aí os religiosos, no mesmo tempo, vão dizer da seguinte forma: como é que pode esse homem se juntar com pecadores e publicanos? Meu Deus, que mestre é esse? De onde veio esse homem? E aí Jesus começa a contar uma parábola. Ora, se vocês, tendo 100 ovelhas, percebe que uma se perdeu, quem de vocês não deixa as 99 para trás e vai em busca daquela que se perdeu? Quando acha, pega a ovelha, e aí é a imagem mais linda do mundo, coloca sobre os seus ombros, volta para casa, dá uma festa, chama a vizinhança e diz: eu encontrei a minha ovelha perdida. É isso que significa essa fala de Deus. Adão, onde você está? Alexandre, onde você está? Às vezes a gente se perde no nosso caminho. Às vezes a gente se perde na nossa caminhada. Às vezes a gente se perde na nossa trajetória. Mas o Senhor, que é misericordioso e não quer nos perder, não quer deixar minha vida e a sua vida para trás, Ele sempre vai em busca da gente para nos trazer e trazer de volta para o seu aprisco. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo ao nosso Senhor por isso. Mas todo chamado de Deus, ele merece uma resposta. Deus chama Adão. Pergunta a Adão: onde você está? E Adão, ele responde: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Coisa estranha, né, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus sugere para nós, lá no capítulo de número 2, de que o Senhor, ele visitava aquele casal toda tarde. Não, capítulo 2 não, é capítulo 3 já. Visitava o casal toda tarde, demonstrando o desejo de Deus de ter comunhão com o homem e com a mulher. Desejando. Ele fez o homem, ele me fez, ele te fez para que a gente pudesse ter comunhão com ele. Só que o benefício da comunhão com Deus é para mim, não é para ele não, tá? Entenda isso muito bem. Porque Deus não é um Deus carente. Deus não é um Deus que precisava de mim e de você para poder ter comunhão com Ele. Na verdade, o benefício da comunhão para com Ele é para mim. Às vezes a gente precisa entender algumas coisas que estão na Bíblia Sagrada, inclusive nas nossas práticas de culto, a respeito da doutrina da Trindade. Como é que os três seres, que na verdade ao mesmo tempo é um, se completam. Cada um desempenhando o seu papel, mas sem hierarquia, não existe hierarquia. Mas o que existe de mais belo nisso é a comunhão entre os entes da Trindade. Sabe, todas as vezes que a gente impetra a bênção apostólica aqui, eu sei que você levanta as suas mãos. Continua levantando as suas mãos sem problema nenhum. Mas isso não é para receber nas mãos. Isso é para receber no coração. Isso é para receber na mente. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Porque todas as vezes que a bênção apostólica é impetrada, é para compreender que o povo de Deus deve viver em comunhão, como vive em comunhão a Santa Trindade. Todas as vezes que a bênção apostólica é impetrada, é para mostrar que eu preciso ter comunhão com o Ricardo, assim como ele vai ter com o restante da igreja, e por aí vai. Então Deus não precisava de mim nem de você para ter comunhão. Mas não obstante a isso, Ele faz o homem e a mulher e estabelece algo. Eu vou fazê-los para que eles possam ter comunhão e desfrutar da comunhão comigo. Desfrutar da minha presença. Desfrutar do andar comigo. Olha só que coisa gloriosa, meu irmão, minha irmã.
Pensar que Deus visitava toda a tarde aquele casal. Hoje já é diferente, ele não me visita toda a tarde. Ele está presente em todo momento em nossa vida. E, inclusive, o Espírito dele habita em mim e em você, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Deus que visitava, agora mora em mim. O Deus que caminhava, agora mora em mim. O Deus que ia lá para olhar e conversar com o homem, agora fala dentro do meu coração. Fala dentro do meu coração. Vocês estão percebendo como é que a gente vai perdendo alguns elementos do nosso culto? Do sentido da palavra, do sentido das escrituras, do sentido de tudo aquilo que a gente precisa compreender. Mas o fato é que quando o homem escuta a voz do Senhor, ele foge porque ouviu a voz de Deus no jardim. Isso é óbvio. Não teria como ser diferente. Porque a pergunta que Deus faz para o homem, onde você está? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. O Salmo de número 139 é um salmo belíssimo. Vai dizer da seguinte forma: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. Imagina, eu estou andando. Deus já sabe assim, olha, aquele andar dele é diferente. Eu vou deitar, ele já deitou tribulado. Isso aí. Se deitou tribulado é porque não orou, né, irmã Nazaré? Exatamente, nem louvou, Pois é culto diário, Então Deus já conhece até a minha forma de andar lá. Ele anda, tá esquisito. Teve algum crente que perturbou o juízo dele. Mentira, crente não perturba o juízo de ninguém. Né, pastor Ricardo? Perturba não, né? Nós que não temos juízo. Ele está todo estranho. Então Deus conhece todas as coisas. E o salmista vai dizer ainda, para onde, verso de número 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, mostrando que Deus sabe de todas as coisas. Então esse mesmo Deus que o salmista fala aqui agora, nesse exato momento, ele está olhando para o meu coração, está olhando para o seu coração, para a sua mente. Inclusive, se você está achando o pregador chato, ele está vendo, tá? Cuidado, não vai falar assim, não, que pregador chato, que ele está vendo. Ele só não conta pra gente, né? Devia contar. Mas Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E a ação desse homem de fugir é uma ação natural, porque a partir do momento que você transgride, a partir do momento que a gente peca, a partir do momento que a gente erra, e aí falando daquele casal, nós passamos a ser inimigos de Deus. Não tem como, meu irmão, minha irmã, não tem como estar diante daquele que é santo, e a gente está não purificado, não tem como. Lembra do texto que eu li? Que quando a gente peca, ele vem e nos purifica, não só perdoa os nossos pecados quando a gente confessa, mas além de perdoar, ele nos purifica. É isso que me habilita e te habilita a estar na presença de Deus. É isso que te habilita e me habilita a participar dessa mesa gloriosa. É isso. O homem tinha que fugir mesmo. E aí ele não só foge, como ele diz, olha, eu fugi porque eu estou nu. Percebi que eu estava nu. Ele não estava mais com as suas vestes que Deus o deixou. E que vestes são essas? Vestes de retidão, vestes de santidade, vestes de inocência. Porque quando o pecado chegou naquele casal, a vida deles passou a estar exposta. Quando o pecado chegou, a exposição apareceu. Agora não há mais veste nenhuma, nem de retidão, nem de santidade, nem de inocência, mas a sua vida está exposta. E como ficar diante de Deus assim? Como ficar de Deus?
diante de Deus. Além do temor que ele sentiu, e fugiu. Então a resposta do homem, a resposta de Adão foi exatamente essa. Fugir, percebeu-se nu e ficou com medo de Deus. Mas eu quero dizer para você hoje uma coisa. Nós não precisamos mais sentir isso. Não precisamos. De maneira nenhuma. Porque Jesus Cristo de Nazaré, ele abriu um novo caminho. Um caminho agora de intimidade, um caminho de comunhão, um caminho onde eu posso estar diante da presença dele, porque eu estou diante da face dele não pelos meus méritos, mas pelo sangue dele vertido na cruz, e isso me habilita a estar diante da presença dele. A gente entra agora numa parte que fala sobre aquilo que eu comecei a conversar com vocês, que é a respeito da confissão. Porque até aqui, Deus perguntou ao homem onde ele estava, o homem disse que ele estava nu, fugiu, mas a partir daqui a gente entra na questão da confissão. No verso de número 11, Deus pergunta para Adão, quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse isso? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse, ou seja, você infringiu um mandamento que eu deixei? Eu disse para você que você poderia comer de todas as árvores, exceto do bem de conhecimento do mal. Essa não. Você comeu, você infringiu a minha lei, você infringiu a palavra. Hoje o mandamento de Deus está nas minhas mãos e na sua mão, graças a Deus por isso. De Gênesis a Apocalipse tem orientação para a sua vida e para a minha vida. Se você quer tomar uma decisão, vem para a Bíblia. Se você quer saber como comprar, vem para a Bíblia. Se você quer saber como vender, vem para a Bíblia. Se você quer saber como casar, vem para a Bíblia. Se você quer saber como se comportar nesse tempo tão louco que a gente está vivendo, venha para a Bíblia Sagrada. É a palavra da vida, é a palavra que me sustenta, é a palavra que te sustenta. Aqui está o mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor é vivo. O mandamento do Senhor mostra para a gente todos os caminhos que a gente deve tomar. Mas quando a gente infringe um desses mandamentos, a pergunta que Deus faz para mim e para você, você deixou de fazer aquilo que eu disse que não era para fazer? Ou ao contrário, você deveria ter feito aquilo e você não fez? E é aqui nesse exato momento que começa o momento da confissão. Lembra que eu falei para vocês sobre a confissão? Que inclusive a confissão é terapêutica. Qual é a resposta desse homem para Deus? Qual é a resposta de Adão? Às vezes eu fico olhando, meu irmão, e fico imaginando que resposta eu daria para Deus se Deus me fizesse essa pergunta. Eu. Não estou falando de mim, não estou falando de vocês, não. Qual é a resposta que eu, Alexandre, daria para Deus se Deus falasse, o que você fez? Você infringiu. Você cometeu esse erro. O que você fez? Qual é a resposta? Será que eu cairia aos pés do Senhor? Estou falando de mim. E diria para Deus assim, olha Deus, eu fiz. Me perdoa todos os meus pecados. Me ajuda. Eu errei o caminho, eu errei o alvo, eu preciso de ti, eu preciso do seu perdão, eu preciso de restauração, eu preciso continuar a minha caminhada, eu preciso continuar a minha jornada. Por favor, Senhor, me ajude. Qual seria a minha resposta? Ou será que a minha resposta seria igual de Adão e de Eva? Verso de número 12, por exemplo, começa. O homem responde, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, ele põe a culpa em Deus e na esposa. Né? As mulheres logo falam, só ouvi voz de mulher, viu? Foi tu que me deste, era para ser minha companheira, tu me falou lá atrás, era para ser minha ajudadora.
culpa não é minha, Senhor, a culpa é sua. Podia ter ajudado na forma, pelo menos, né? Na hora que tirou, poderia ter mexido ali, ter me dado alguém que não me fizesse cair nessa furada. Qual é a nossa resposta? Nós estamos vivendo tempos hoje, meus amados irmãos e irmãs, de relacionamentos muito frágeis, né? Muito frágeis. Eu estava pensando agora há pouco, hoje mesmo pela manhã, como é que as coisas têm mudado nos relacionamentos e até na igreja. Eu estava pensando, mais uma vez, vou falar para vocês, toda vez que a gente fala quando eu era jovem, ou há um tempo atrás, eu sei que a idade está chegando. Mas eu me lembro que eu trabalhei na secretaria da igreja. Fui secretário da igreja. E aí, você tinha desligamento de membros. Uma fichinha, aquela ficha de papel. A pastora Beth, ela logo levantou a cabeça lá, que acho que ela já viu essa ficha também. Né, pastora Beth? Fichinha. E aí, quando um membro saía da igreja, você tinha todo o histórico ali do membro. Só quem sabia era o pastor e o secretário. Então, eu sabia da vida de muita gente. Era só o pastor e o secretário. Saiu, tem algum Francisco aqui não, né? Francisco saiu da igreja brigado com Ana Maria. Estava lá. Aí, Fabiano, uma boa já para a gente botar lá no sistema. E aquilo ficava registrado. E por essa razão ninguém queria sair mal da igreja. Hoje as pessoas resolveram fazer como se faz nas redes sociais. Se desliga da igreja sem nem na igreja vir. Simplesmente some, desaparece. E vai logo para outra. Vai logo para outra. As amizades estão assim. Eu estou falando disso aqui porque isso aqui é relacionamento. Porque Adão, quando ele fala isso para Deus, ele estava do lado de Eva, ele não estava distante de Eva, não. O erro foi dos dois, de ambos. E todas as vezes que a gente tem um conflito, a culpa sempre é do outro. Ou é de Deus, nunca é minha. E eu estou falando das redes sociais, tem mudado mesmo, meu amado irmão e irmã, o comportamento de todo mundo, inclusive da igreja. Não há mais olho no olho, não há mais conversar, não há mais, vem cá, vamos tratar esse assunto, como diz Tiago, no capítulo de número 5, verso de número 19. Vem cá, vamos tratar, vamos ajustar. Olha no meu olho, eu quero te pedir perdão, eu quero confessar que eu errei, e eu preciso caminhar com você. Nós vamos juntos para o céu. Não, não tem mais isso. Perdeu. Os filósofos vão chamar que isso é o espírito do tempo dessa época. E é uma verdade. As relações não têm mais consistência. Então é muito mais fácil eu dizer, foi a mulher que tu me deste, ou foi o amigo ou companheiro que me fez pecar, que me fez errar, do que dizer assim, fui eu. Senhor, fui eu. Eu errei. Eu errei. É mais fácil para mim. Essa foi a resposta que Adão dá para Deus. Eva, da mesma forma, dá a mesma resposta. O Senhor olha para Eva e pergunta da seguinte forma, o que você fez? Ela olha para a serpente, foi a serpente que me enganou, o pastor Roberto pregou sobre isso. Mas o que é confessar? Confessar é chegar diante de Deus, Deus, eu errei, eu pequei, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia da minha vida. E a palavra de Deus diz que Ele é perdoador, Ele é justo, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Ele vai olhar para mim, para você, como um pastor olha para uma ovelha ferida, perdida.
vai colocar a minha vida e a sua vida sobre os ombros dele, vai nos carregar de volta para o aprisco, vai cuidar da minha ferida, vai cuidar da sua ferida e vai nos manter debaixo da presença dele, porque não fui eu que o escolhi, mas foi ele que me escolheu e escolheu a ti. Por essa razão nós estamos aqui hoje, nesta manhã. Por essa razão nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã. Perceba bem que Deus conduz o casal a uma confissão. Deus sabia o que eles fizeram. Deus conhece todas as coisas, mas Deus sempre vai chegar para mim e para você como chegou para o casal. E hoje a diferença é que o Espírito que habita em mim e habita em você vai perguntar para a gente da seguinte forma: o que você fez? Capítulo 4, verso de número 9 de Gênesis. Caim, ele faz a mesma coisa que seus pais. Depois de ter matado seu irmão, Deus pergunta: Caim, cadê o seu irmão? Aguardando que ele falasse assim: já era, matei. Dá até uma resposta mal criada para Deus: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Percebe que Deus ele quer ouvir dos meus lábios, quer ouvir dos seus lábios uma confissão. Mas não é para nos punir, não é para nada disso, meu irmão, minha irmã. É para restaurar a nossa vida, é para limpar as nossas vestes, é para nos manter diante da presença dele, é para cuidar de mim, de você e, sobretudo, é para nos dar vida. E vida em abundância. Vida em abundância é vida com qualidade de vida. Vida com qualidade de vida. É isso que o Senhor quer dar. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos dá vida em abundância, não é vida, vou morrer com 100, 200, 300 anos. Até gostaria, mas não é não. É vida com qualidade de vida. É vida santa. É vida diante dele. É vida diante dele. Deus trata de uma forma com o casal. Esse texto que eu li para vocês, e a gente vai continuar lendo depois, conversando sobre isso, só para implicar com a pastora Beth sobre conversar, que está lá atrás, ela está rindo para mim. Mas Deus vem até aqui levando o casal para uma confissão. Só que no meio disso também tem o juízo de Deus. Deus é bom, Deus é justo, mas ele age com juízo e justiça. Deus faz o casal, conduz o casal a uma confissão e eles não confessam. Mas quando olha para a serpente, ele não pergunta para a serpente o que ela fez. Não. O juízo vem. A justiça de Deus vem. Tem um filósofo do século XIX chamado Immanuel Kant, que ele vai dizer uma coisa bem interessante. Lembrei disso hoje pela manhã. Deve haver um Deus que é inteligente e justo o bastante para recompensar todo o bem e punir todo o mal. Se um Deus assim não existe, então o verdadeiro Deus de tudo seria o caos. Vocês entenderam o que ele disse? Ele diz que deve haver, né? E eu responderia para ele: não deve, existe. Não deve, existe um Deus que é inteligente o bastante. Não, ele não é só inteligente. Ele, além de inteligente, ele é santo, ele é poderoso, ele é soberano, ele é grande, ele é fiel, ele é justo. E aí ele continua dizendo que esse Deus recompensa o bem e pune o mal. Se isso não acontecesse, meu irmão, minha irmã, e aí ele está dizendo uma verdade, o Deus com D minúsculo desse tempo seria o caos. Se a gente ainda hoje está de pé, se nós estamos aqui, é porque o Espírito de Deus vem refreando
toda a maldade humana, apesar do que a gente vê com os nossos olhos e ouve com os nossos ouvidos. Mas se não fosse isso, o mundo seria um caos. Deus está no controle. Isso é a soberania de Deus. O fato é que Deus olha para a serpente e diz que ela vai ser maldita entre todos os animais, tanto os domésticos quanto os selváticos. Todos. E ela rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Deus não pergunta para a serpente o que você faz. Não, para ela não. Não. Para ela é juízo. Para ela é julgamento. Porque a serpente é Satanás, como diz Apocalipse. Para ela é juízo. Para o homem é tentativa de resgate. Para o homem é confessar. Mas para a serpente, para o diabo, é juízo de Deus. E ele diz, você vai comer pó todos os dias da sua vida. Essa palavra, você vai comer pó, é uma palavra militar. O que o Senhor estava dizendo para a serpente com isso? Quando o exército era vencido, o exército vencido era obrigado a ficar com a cara no pó, prostrado, enquanto o exército vencedor vinha com a cavalaria e o exército marchando. E aí, na medida que ia marchando com aquele povo do outro lado, prostrado, aquela poeira ia levantando, mostrando a derrota de quem foi vencido. É isso que o Senhor disse para a serpente: você foi vencida. Você foi vencida. E ainda existiam alguns soldados que serviam como uma espécie de estábulo para que o cavaleiro pudesse descer. Na medida que ele estivesse ali com a cara no pó e a poeira subindo, com o exército vencedor passando, chamava, vem cá. E aí era obrigado a ficar como uma escada e o soldado usá-lo como uma espécie de uma escada para descer, comendo pó. E aí você pode me perguntar, Alexandre, quando é que isso aconteceu? Eu vou dizer quando é que aconteceu. Vou dizer para você quando isso aconteceu. Jesus de Nazaré, quando, depois que a serpente ou Satanás tenta fazer com ele o que fez com Adão e com Eva, levando a pecar lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, ele vence Satanás ali por conta da palavra. A palavra estava no coração dele. A palavra está na mente. Ele era a própria palavra. Ele é a própria palavra. Ele não venceu por conta do jejum, não. Ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Só que o inferno, ele não desiste, meu irmão, minha irmã. Depois, durante o ministério de Jesus, já findando o seu ministério, eles organizam uma situação, orquestram uma situação, e história você que você conhece, eu também conheço, para matar o Filho de Deus, da maneira mais humilhante possível. Deus não fala com Satanás que ele seria humilhado? Então, Satanás, ele tenta matar o Senhor, porque tenta, da maneira mais humilhante. Primeira fase, ele vai parar no palácio de Caifás. Chega ali, é julgado. De qualquer forma. Mas é cuspido. É açoitado. Falam palavras horríveis para ele. Humilhação. Humilhação pura. Depois ele é levado para Pilatos. E quando chega lá em Pilatos, percebendo que talvez não havia mal nenhum naquele homem, coloca um preso e Jesus. A multidão escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Jesus vai para o pretório, para o pátio do pretório. O rei dos reis, ou o rei dos judeus, e coloca uma capa vermelha sobre ele, na intenção de humilhá-lo.
ele é açoitado com vara. Pega uma coroa de espinho, porque estavam chamando ele de rei dos judeus, coloca sobre a sua cabeça e aquilo espeta a sua testa e o sangue escorre. E apanha. Ouve palavras que nem eu e você talvez gostaríamos de ouvir. Depois ele pega a sua cruz, que colocam sobre os ombros dele, carrega até o Gólgota, onde ele deveria ser crucificado. E ali ele é crucificado. Levantam a cruz com o Filho de Deus, o Rei dos Reis naquela cruz, sendo humilhado, escarnecido, julgado e condenado como um bandido qualquer. Era exatamente isso que aconteceu. Tira o seu corpo, antes de tirar o seu corpo, a água que dão para Jesus, naquele caniço com uma espuma na ponta, aquilo era um instrumento, meu irmão, minha irmã, de limpeza íntima, se é que você pode me entender. Quando dá vinagre para ele beber, aquilo era um instrumento de limpeza íntima. E dão vinagre para o meu Senhor, para o seu Senhor, aquele que um dia olhou para mim, aquele que um dia olhou para você, com olhar de amor, com olhar de misericórdia, com olhar de graça para me salvar e para te salvar. E ele morre. Mas no primeiro dia da semana, domingo, no primeiro dia da semana, aquele que foi escarnecido, aquele que foi humilhado, aquele que foi açoitado, aquele que foi envergonhado, aquele que foi escarnecido por mim e por você, a morte não conseguiu segurá-lo no túmulo. Ele levanta, ele ressuscita, ele levanta para a glória de Deus, Pai. Aleluias. 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 O Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, 18, 19, Jesus vai comissionar 72 discípulos. 72 discípulos para pregar o Evangelho, para curar os enfermos. E o Senhor vai os orientando. Eles vão para a sua missão, como nós, a igreja hoje. Eles vão para a sua missão, vão de casa em casa. Eles voltam alegre. Eles olham para Jesus dizendo da seguinte forma, que eles tinham, por onde eles passavam, os espíritos malignos se sujeitavam a eles pelo poder do nome de Jesus. Os enfermos eram curados. E aí no verso de número 18 e 19, Jesus vai dizer, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. O que Jesus está dizendo aqui? Um novo tempo vai começar. Quando eu ressuscitar, Satanás vai cair do chão da terra, vai ser humilhado, porque eu sou o Filho de Deus. E sabe qual é o exército que vai passar diante de Satanás? É a igreja do Senhor Jesus, triunfante e vitoriosa. Aleluias! Ele vai como um príncipe à frente de sua igreja, como um cavaleiro conduzindo a sua igreja, marchando triunfante. E como diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A poeira vai subir, Satanás vai continuar envergonhado, porque o povo de Deus é vencedor. O povo de Deus é vencedor. Vocês entenderam? Confissão e juízo. Resgate e juízo. É claro que o homem vai colher depois o fruto do seu pecado. É óbvio. Mas o Senhor é gracioso.
O Senhor é gracioso. O que há de mais importante nisso tudo é que o Senhor é glorioso e venceu a morte. Como é que eu poderia terminar essa mensagem agora? Não terminando? Não terminando? Eu poderia dizer para você e para mim: confessemos os nossos pecados. Coloque-se de pé. Olhe para o seu coração, porque eu estou olhando para o meu. Olha para a sua vida, porque eu estou olhando para a minha vida. O Ministério de Louvor vai cantar. E você vai orar, você vai falar com Deus. Eu não vou falar com Deus com você, não. Eu sei o que eu estou pedindo por mim. Mais que as forças, poder e rei,